Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Ace e hoje no nosso primeiro vídeo falando sobre personagens de Fate, começaremos falando sobre o meu personagem favorito e o quão forte ele é, o Merlin, o Mago das Flores. Antes de falarmos de sua história, vale ressaltar que em sua aparência o Merlin é um homem de cabelos brancos longos que ficam parecidos com arco-íris no contato com o sol, além de possuir um grande manto branco, brincos de flores, uma calça preta com linhas douradas e uma bota preta também com detalhes em dourado. Além de possuir um cajado de madeira, aparentemente, com uma espada presa no cajado e dois panos de cor azul e cor rosa. Agora, falando diretamente sobre a sua história, não é exagero dizer que se o Merlin não existisse, a Saber nunca teria se tornado rainha, e muito menos um espírito heróico. Afinal, foi ele quem guiou ela ao trono, desde a espada na pedra que selecionaria o novo rei, até o seu cargo de conselheiro no reino de Camelot, que ajudou a Saber no seu caminho o tempo inteiro. Vale ressaltar que a Saber não é a única que foi instruída pelo Merlin, já que um dos hobbies do Merlin era justamente criar reis e heróis. Ele tinha uma habilidade tão grande em ensinar as pessoas que por onde ele passava, ele criava reis e heróis só por hobby, simplesmente por diversão. O Merlin é a relação de uma humana, que era conhecida por ser a princesa das baleias, e um íncubo, sendo esse o motivo pelo qual a sua aparência é algo bem fantasioso e extravagante. Além de também ser o motivo de sua personalidade também ser algo bem fantasioso, já que ele é uma pessoa muito boa, brincalhona, zoeiro, gosta de vagabundear e gosta de pregar pegadinhas nos outros também. Desde pequeno, Merlin era conhecido por ser um grande profeta, já que quando jovem ele profetizou até mesmo a rebelião de um dragão branco, que representava os Saxons, que se rebelariam contra o dragão vermelho, que representava a Bretanha. Devido à sua metade íncubo, o Merlin precisa se alimentar do sonho dos humanos, gerando um combustível para sua própria existência. E também pelo mesmo motivo de ser meio íncubo, o Merlin pode livremente adentrar os sonhos de qualquer humano. Como por exemplo, ele usava essa habilidade para adentrar os sonhos da Saber e treinar ela lá, mesmo que eles nunca tivessem nem sequer se visto pessoalmente. Quando Arthúria completou 15 anos, a espada da seleção foi anunciada para o reino de Camelot como a espada que escolheria o sucessor do rei Uther. Os cavaleiros que tentaram remover a espada achavam que aquilo era falso e que não tinham tempo para sonhar com o rei Uther e o Merlin. Então iam decidir através de um torneio quem seria o sucessor do rei e ficaria por isso mesmo. Porém, a Arthúria, que também estava ali, se sentiu tentada a puxar a espada da pedra. E momento antes dela o fazer, o Merlin aparece e diz para ela não fazer isso, avisando que puxar a espada lhe traria um final horrível e ela teria que abrir mão do seu lado humano. Saber tem uma visão e diz que em seu futuro as pessoas estavam sorrindo, então certamente era o caminho certo a se seguir. Assim, puxando a espada e dando início à jornada do rei Arthur, o rei de todos os cavaleiros. E falando um pouquinho mais sobre a relação do Merlin e da Saber, vale a pena ressaltar que o Uther queria planejar um sucessor poderoso para quando ele não pudesse mais governar Camelot. Então Merlin fez com que Arthúria possuísse propriedade de um dragão, assim fazendo uma humana infundida com mana pura de um dragão. E sim, novamente ressaltando esse ponto, como eu disse, não é um exagero dizer que se o Merlin não existisse, a Saber provavelmente seria nada, ela nem sequer seria um espírito heróico. E no final da lenda arturiana de Fate, o Merlin tenta se esconder da Dama do Lago após rejeitar ele, então ele se refugia no Reino das Almas, o lado reverso do mundo, Avalon. Em Avalon ele se depara com um portão enorme dizendo: apenas aqueles livres de pecado poderão passar. Merlin sabia que aquilo era uma armadilha. Ele adentrou mesmo assim e acabou se selando em Avalon por toda a eternidade, onde ele estava condenado a observar a humanidade e ficar lá para sempre, sem poder morrer, sem poder sair e observando a humanidade pro resto de sua existência. Agora falando de sua personalidade, como eu citei anteriormente, o Merlin possui uma personalidade brincalhona, zoeira, bondosa, gosta de fazer piadas, vagabundear e pregar pegadinhas. Na minha opinião, a personalidade do Merlin é a definição perfeita de um brasileiro.
E inclusive é por isso que ele é meu personagem favorito. Em Fate de Babilônia, o Merlin se descreve como uma pessoa terrível. Ele diz não amar a humanidade e não amar os humanos individualmente falando. Afinal, como descrito na novel Guardian of Avalon, o Merlin vê a humanidade como uma pintura de qual ele não está incluído, pois ele é o autor. Ele não consegue compreender as emoções que essa pintura quer passar, mas mesmo assim ele vê essa pintura como algo belíssimo. E depois de ter sido selado na Torre de Avalon, o Merlin possui uma empolgação enorme por ser a pessoa que estará lá para ver o que acontecerá no final da humanidade. E mesmo selado, ele vê Avalon como uma terra de esperança e não uma prisão. Avalon, em sua visão, é o lugar onde o sol sempre brilhará junto com a esperança. E por outro lado, o Merlin possui um lado mais melancólico de sua personalidade, do qual ele se sente vazio por não ter sonhos próprios. Como ele mesmo diz, não importa o quanto ele estude os humanos ou quanto ele tente, o sonho vai ser sempre de outra pessoa. E por último, mas definitivamente não menos importante, falando de suas habilidades e seu verdadeiro poder. Bom, começando, o Merlin pode ser invocado como um Grandcaster, o que significa que ele é o mais forte dentro de sua classe. Ou seja, só podem existir 7 servos Grand ao mesmo tempo, e o Merlin tem a capacidade de ser invocado como um desses 7, no caso o Caster, que é a sua classe. Isso se deve ao fato de suas grandes habilidades mágicas, embora o Merlin não seja um mago perfeito para combate. Ele com certeza é o ser supremo para suporte. Em termos de combate, a gente pode citar a imortalidade dele, já que o corpo original dele está selado em Avalon, e ele pode fazer uma manifestação independente na Terra, assim criando um corpo de mana que é basicamente imortal. As únicas fraquezas dessa imortalidade são os olhos da petrificação que podem alcançar seu corpo original em Avalon. E além disso, o Merlin possui uma habilidade de ilusão sem igual, podendo colocar pessoas em sonhos com extrema facilidade. Seres que não possuem uma mente forte e protegida podem facilmente ser aprisionados em sonhos por ele. Porém, mesmo assim, com todas essas habilidades apelonas, o Merlin diz que magia não é o seu forte. E aí você me pergunta, mas por que magia não é o forte dele? Simples, ele diz que morde a língua quando está executando feitiços. E não, isso não é uma piada. Além disso, por ter sido mestre da Artoria, o Merlin é excelente em esgrima, além de conseguir usar Excalibur. Mas não é mostrado o limite do uso da Excalibur dele, afinal ele usou ela como espada normal, e existe possibilidade de ele não conseguir usar ela como um fantasma nobre. E o Merlin, com seu corpo verdadeiro após sair de Avalon, com a Excalibur e seu cajado, foi capaz de lutar contra espíritos divinos com facilidade, coisa que nem a Ishtar conseguiu, e ela é uma deusa. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu só fui notar depois na edição, é a habilidade da clarividência do Merlin, que é o que faz ele poder ter o título de Grandcaster. A clarividência dele não pode ver o passado nem o futuro. Pelo contrário, ele não pode fazer nada disso. A clarividência dele funciona de um tipo diferente da dos outros Grandcasters. Ele não vê o futuro, ele não vê o passado, então o que ele vê? Simples, o Merlin é como um telescópio mágico. Ele consegue enxergar qualquer lugar da Terra de onde ele estiver. Há quem diga que é a clarividência mais fraca, mas na minha opinião é a mais útil. O Merlin, por último, com seu fantasma nobre, Guardian of Avalon, seu funcionamento é infelizmente desconhecido, mas no jogo ele fornece cura, ganho de barra de NP, no caso o fantasma nobre, Nobel Phantasm, e a geração de estrelas de Critical. E no anime, o Guardian of Avalon e o Lord Camelot foram os responsáveis por fazer que a barreira da deusa Tiamat não desintegrasse a todos e abrisse caminho para que Fujimaru a derrotasse. O real poder do Merlin no 100% com certeza permanecerá desconhecido, afinal é bem provável que ele vai ser aproveitado no 100%. Afinal, como citado anteriormente, ele não gosta de se envolver em combate e normalmente gosta de se vagabundear. Além disso, ele tá selado, né? E ele não costuma usar o corpo original, normalmente estando em forma de ilusão ou de manifestação independente, como quiser chamar. É bem provável, bem provável mesmo, que não vão aproveitar o poder verdadeiro do Merlin, o que é uma pena, já que um mago digno do título de Grandcaster deveria ser sim aproveitado. E poxa, ele é meu personagem favorito. Provavelmente estou falando isso porque eu sou muito fanboy dele, mas na minha opinião, o Merlin é muito mal aproveitado em questão de habilidade. Mas bom, no geral, esse é o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo sobre personagens de Fate.
Eu planejo sim fazer sobre mais personagens, dizendo sua história, suas personalidades, seus verdadeiros poderes, o quão forte eles são, e é isso. Eu peço desculpas por não poder dizer o quão forte o Merlin é em questão de comparação a outros servos, porque realmente ele não mostrou o poder total dele. Então é bem complicado de querer comparar ele com, por exemplo, Gilgamesh. Tudo bem que se a gente comparar o Gilgamesh no auge, ele é com certeza o mais forte de Fate. Em servo, pelo menos. Mas enfim, isso daí é assunto para outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado novamente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir. Paz, tchau.